E aí pessoal, aqui quem fala é o engenheiro Josias Martins da Bobson P&D. Como vocês já sabem, estamos com uma parceria aí entre WR Kits, Systec e Bobson P&D para lhes trazer alguns vídeos sobre aplicação de projetos em microcontroladores PIC. Estamos no momento desenvolvendo o projeto de um sistema de irrigação para pequenas estufas, onde podemos colocar plantas e controlar a umidade do solo. Neste projeto estamos aplicando o uso de um sensor, um umidostato, que é colocado diretamente no solo, PIC 18F4550, e também vamos agora adicionar o DHT11 para obter as informações de umidade do ar e temperatura dentro da própria estufa. Então, no vídeo de hoje apresentaremos a adaptação daquele código que desenvolvemos nos primeiros vídeos da aplicação do termostato com DHT11. Vamos adaptar este código para uso no 18F4550 e iremos também adicionar um display LCD 16x2 para a visualização dos dados na tela. Não se esqueçam de dar uma passada lá no canal da Bobson P&D. Temos vídeos semanais de diversos assuntos envolvendo eletrônica, microeletrônica, Arduino e eletrônica analógica. Lembrando que estes mesmos projetos são aplicados em Arduino lá no canal da Bobson P&D, sempre na semana seguinte ao vídeo apresentado aqui no canal da WR Kits. É isso aí, vamos ao vídeo de hoje. Este vídeo é um oferecimento Systec. Acessem agora mesmo o site systec.com.br. A Systec é especializada em fornecimento de equipamentos para laboratório. Então, se você necessita renovar o seu laboratório ou adquirir um novo equipamento, não se esqueçam de acessar o site da Systec. A Systec possui equipamentos que variam desde multímetros até equipamentos mais complexos e robustos como analisadores de espectro e até mesmo osciloscópios e fontes de bancada para testes mais robustos e de maior potência. Podemos ver, por exemplo, geradores de função. A Systec possui aqui 3 opções de geradores de função. Uma opção mais simples, que é o 4001A da BK Precision, o mesmo gerador de função que estamos utilizando aqui nesta série de vídeos, que também foi fornecido pela Systec. É uma excelente opção de entrada, apresentando aí uma frequência de até 4 MHz, com a opção de seleção de onda quadrada, senoidal e triangular, ajuste de offset. Temos também opções mais completas, como o AFG1022, que possui 2 canais e frequência até 25 MHz, com um display LCD para visualização do sinal que é gerado. O BK Precision 4052, que vai até 5 MHz e também possui 2 canais e display LCD para visualização do sinal gerado. Ambas as opções com display fornecem a programação do sinal, então vocês podem criar o seu próprio sinal, inclusive com a opção para gerar ruído branco. É isso aí, pessoal. Então acessem o site da Systec, systec.com.br. Bom pessoal, então aqui no esquemático nós temos a adição do display de LCD 16x2 junto com o DHT11. Então, deste modo, poderemos obter a temperatura do ar, a temperatura do ambiente. Assim é possível controlar inclusive um pequeno exaustor em nossa estufa, de modo a ajustar a temperatura dentro da estufa para que a planta tenha um crescimento ideal. Também é possível controlar a umidade. Em locais onde temos um coeficiente de umidade menor, o ar mais seco, como por exemplo em Brasília, é possível utilizar um pequeno evaporador para efetuar o ajuste da umidade dentro da estufa e deste modo proporcionar um crescimento ideal para as plantas. Então vamos dar uma olhada aqui nas ligações. Temos aqui no RD1 o pino D4 do display LCD, no RD2 o pino D5, no RD3 o D6 e no RD4 o D7. O RD5 temos o Enable e o RD6 temos o RS, que é o Reset. E aqui no RD7 estamos ligando o pino de dados do DHT. A ligação do display LCD é feita da seguinte forma: o pino número 1 vai a GND, o pino número 2 é a alimentação e vai a VCC, a 5 volts.
O pino número 3 é utilizado para o ajuste do contraste e vai aqui no segundo pino de um trim-pot. Então ele vai no pino da derivação do trim-pot. O pino número 1 do trim-pot vai a VCC e o número 3 vai a GND. O pino número 4 é o RS, o pino número 5 é o RW e o número 6 é o EN. Então o RS ele está ligado aqui do outro lado no RD6 do microcontrolador e o EN, que é o E, está ligado aqui no RD5 do microcontrolador. Pinos 7 até 10 vão a GND. Eles podem ficar flutuando também, mas se forem realizar a montagem disso daqui em uma placa, no caso desenvolver um dispositivo final, sempre liguem estes pinos a GND para coibir ruídos. O número 11 é o D4, como vimos está ligado no RD1. O número 12 é o D5, o 13 D6 e o 14 é o D7. Ligados respectivamente no RD2, RD3 e RD4 aqui no microcontrolador. O A é o anodo, vai a VCC, e o K é o catodo e vai a GND. Esses dois pinos aqui são do backlight, do LED que ilumina o display LCD. Aqui no DHT nós temos o pino número 1 ligado à alimentação, 5 volts, o 2 é o data, que vai lá no pino RD7 do microcontrolador, e ele também é polarizado através de um resistor de 10K ligado a pull-up, ligado a 5 volts. Então temos também o quarto pino do DHT ligado a GND. Então é isso aí, vimos todo o esquemático aqui. Não vou entrar mais em detalhes em relação ao display LCD, pois nós já vimos isso daqui em outros vídeos aí no canal WR Kits, inclusive nesta série aplicada a microcontroladores PIC. Dei uma olhadinha aí nos vídeos anteriores, onde falamos também do display de LCD. Utilizamos aí já o display 16x2 e o 20x4. Como podem ver, eles são compatíveis entre si. Agora vamos ver o código-fonte. Aqui no código-fonte, nós iniciamos adicionando os pinos do display LCD. Isso aqui vocês encontram no próprio help aqui do micro C. Basta clicar aqui em LCD e vir aqui em LCD Init. Aí vai abrir esta página aqui de ajuda e tem aqui um exemplo de como efetuar a configuração dos pinos e a inicialização do display. Então isso daqui não é nada muito complexo. Basta colocar aqui então os pinos onde são ligados o display de LCD. O RS então está no RD6, o EN no RD5, o D7 no RD4, D6 no RD3, D5 no RD2 e o D4 no RD1. Aqui configuramos também quem são os tris de cada um dos pinos para que a biblioteca do display LCD consiga efetuar a alteração do sentido destes pinos. Aqui não temos nada de novo, são os defines para o pino de saída que vamos utilizar para acionar o relé depois. Função setup. E aqui nós temos também, linha 29, as funções do DHT. São funções externas. Então temos aqui a função DHT-init, também como uma função externa, e a função DHT11, que também é uma função externa e retorna um valor inteiro. E esta função recebe também um valor unsigned short, para que selecionamos então o tipo de valor que queremos obter, seja temperatura ou umidade. Lembrem-se que este código-fonte nós desenvolvemos lá no primeiro vídeo sobre o termostato e estamos aproveitando o mesmo, efetuando aqui pequenas alteraçõezinhas para que ele funcione corretamente com o 18F4550 com oscilador interno de 8 MHz. Então vamos dar uma olhada aqui o que nós alteramos, foram pequenas alterações. Uma delas diz respeito ao pino, então agora o DHT vai estar ligado ao pino RD7. Então alteramos aqui na linha 4 para o RD7 e na linha 5 para o tris D7. As outras alterações dizem respeito a timing. Temos então bem aqui na linha 68 que vamos esperar 7 ciclos de CPU para definir o que é nível lógico alto e nível lógico baixo no retorno dos dados do DHT. Lembrando que o DHT ele utiliza ali um protocolo com largura de pulso para definir o que é 0 e o que é 1. Larguras menores que 50 nanosegundos é bit 0 e larguras maiores do que 70 são bit 1.
Observem que agora estamos utilizando aqui o valor 7. Lá nos vídeos, utilizando o PIC 16F628A, esse valor aqui era 1. Ou seja, este processador, mesmo trabalhando com o mesmo clock 8 MHz, ele apresenta um desempenho 7 vezes superior ao 16628A. Isto é comum, é bem normal, pois o 4550 é um PIC muito mais robusto frente ao 628A. Então ele apresenta um ciclo de CPU bem menor do que o 628A. Por isso também ele é bem mais caro também. E estas foram as alterações realizadas aqui nesta biblioteca, neste código-fonte. Não podemos chamar isso de biblioteca, pois não é bem uma biblioteca, mas ele pode ser utilizado em outros projetos. Para a adição dele aqui no projeto, basta vir aqui em Insert, botão direito do mouse, Add Existing File. E vocês devem, é claro, ter copiado o arquivo .c lá para a pasta do projeto, né? Lembrando que esse código-fonte estará disponível aí para vocês, então vocês podem fazer o download dele já pronto. Vamos continuar aqui. Aqui em Setup eu adicionei mais uma configuração do OSC-ON, do oscilador. Então aqui estamos configurando o oscilador interno para trabalhar em 8 MHz. Eu fiz isso aqui pois ocorreu um bug aqui no micro C. Não sei bem o porquê, mas simplesmente ele ignorou a configuração do oscilador feita aqui no Edit Project. Então eu precisei definir a configuração do oscilador através diretamente aqui dos Fuse Bits, né? Então como é que isso aqui funciona? Como é que é feita essa configuração? Vamos olhar aqui no datasheet. Então aqui no datasheet nós temos lá na página número 33 a configuração do OSC-ON, os osciladores, né? A configuração do oscilador que será utilizado. Então, o primeiro bit configura o estado idle. Se o sleep, na função sleep, irá colocar ele em idle ou irá colocar ele em sleep. Então aqui nós deixamos em 0, configuramos aqui como 0 bit número 7. A próxima configuração diz respeito ao oscilador interno. Então esses 3 bits do 6 ao 4 em 1 vai trabalhar em 8 MHz o oscilador interno. E foi justamente isto que utilizamos aqui. Então estão todos em 1. Bit 6 a 4 em 1 para trabalhar com o oscilador interno em 8 MHz. Aqui nós configuramos o timeout de start. Deixei em 0 com ele desabilitado. E também configuramos aqui no bit número 2 se a frequência estará estabilizada ou não para dar início ao sistema, para dar início ao microcontrolador. Deixei também em 0, pois aqui a aplicação lá não é tão crítica e não necessita que o oscilador esteja 100% já estabilizado para que o sistema entre em operação. E daí agora aqui nos bits 1 até 0, os últimos 2 bits, configuramos como será o sistema de clock. Se vamos utilizar o oscilador interno, vamos utilizar o timer 1 como oscilador ou vamos utilizar o oscilador primário. Então, 1x, ou seja, pode ser 10 ou 11, configura como oscilador interno. E é o que estamos fazendo aqui. Estamos utilizando, então, o oscilador interno trabalhando em 8 MHz. Então ficou aí mais uma dica como configurar o oscilador utilizando as fuse bits do próprio microcontrolador. Aqui não temos nada de novo. Configuramos aqui o tris output como saída, inicializamos o LCD, desabilitamos o cursor e limpamos a tela. Aqui na linha 49 inicializamos o DHT11. Linha 54 chama a função setup. Agora aqui no while, que prende a função main em um loop infinito, temos na linha 61 a obtenção de temperatura do DHT11. É importante salientar também que adicionamos aqui algumas variáveis. Na linha 57, uma variável inteiro para armazenar a temperatura e outra para armazenar a umidade. Linha 58, temos duas variáveis, um signed short, 8 bits, dígito 1 e dígito 2, utilizados para separar os dígitos para o display LCD. Então, voltando aqui na linha 61, chamamos a função DHT11 passando o valor número 2, ou seja, para obter a temperatura. Estamos obtendo a temperatura a partir da função do DHT11 e armazenando em uma variável chamada temp. Aguardamos 100 milissegundos e chamamos novamente a função DHT11 passando o valor 1, ou seja, queremos obter agora a umidade.
E esta umidade, né, o valor retornado de umidade, é armazenado na variável A1. E aqui temos, então, na linha 64, um outro delay para aguardar mais 100 milissegundos. Esses delays aqui são importantes, pois o DHT ele não consegue efetuar a obtenção de temperatura em ciclos muito curtos, né? Ele precisa esperar aí algum tempinho para que os seus registradores internos estejam aptos a receber novos comandos. Como o ciclo de CPU deste microcontrolador, do 18F4550, é muito curto, ele é muito veloz, precisamos aguardar um tempo aí para obter a próxima informação do DHT. Lá no 628A isso aqui não acontecia, pois ele é um microcontrolador muito mais lento. Então aqui precisamos esperar um pouquinho, né? O DHT ele não tem todo esse fôlego aí para executar em ciclos muito curtos. Então 100 milissegundos foi o tempo ideal aqui que encontrei para que não ocorram bugs no sistema. Aqui na linha 67 efetuamos a divisão do valor por 100, uma vez que ele vem multiplicado por 100, pois os valores são inteiros, mas o DHT retorna em ponto flutuante. Aqui na linha 68 temos o dígito 1 sendo separado. Então, temperatura dividido por 10 e dígito 2, temperatura por 110 para pegar o dígito unitário, né, o valor unitário. E aqui na linha 71 estamos plotando temperatura na linha 1 e plotando logo em seguida, lá na coluna 13 da linha 1, o primeiro dígito, o dígito da esquerda, o dígito mais significativo, e depois o dígito 2, que é o menos significativo, na coluna 14, utilizando o LCD-CH-RCP. Aqui nas linhas 76 até a linha 82 fazemos a mesma coisa, só que para a umidade, né? Então escrevemos aqui umidade ar, colocando desta forma a umidade diretamente na tela. É interessante que agora, como temos aqui o display de LCD, podemos inclusive enviar o valor de ponto flutuante para o display, né? Por enquanto vamos mandar apenas o valor truncado, o valor inteiro, e depois de repente podemos adicionar aí mais um dígito para colocar a vírgula, né? Para colocar o ponto flutuante também na tela. É isso aí, podemos compilar e vamos ver isso aí funcionando na bancada. Então pessoal, estamos aqui na bancada com o dispositivo montado. Temos o PIC 18F4550 que já demonstramos no vídeo anterior, então não vamos entrar em detalhe a respeito da montagem do 18F. Temos aqui o display. Observem que a temperatura já está aparecendo aqui. Estamos aqui medindo 23, 24 graus dentro do laboratório da Bobson PID, com uma umidade relativa do ar de 50%. Então a montagem do display ela é bem simples, já vimos ela algumas vezes aqui nos vídeos sobre aplicação de projetos em microcontroladores PIC. O primeiro pino é o VSS e ele está ligado diretamente a GND. O segundo pino é o VDD e ele vai ligado a 5 volts. O terceiro pino ele é o V0. O V0 ele é aquele pino que é utilizado para ajuste do contraste e ele está aqui no pino do meio deste trimpote. O quarto pino é o RS. O RS ele vai ligado lá no microcontrolador, lá no PIC, no pino número 29. Aqui nós temos em sequência o pino RW, que vai a GND, e o pino Enable, que está vindo aqui do outro lado no pino número 28 do microcontrolador. Os demais pinos D0 até D3 eles não estão ligados. Vocês podem ligar ele a GND, né? Esses pinos podem ir a GND por precaução. E temos aqui então o pino D4, vem nesse condutor amarelo. Ele está aqui no pino número 20 do microcontrolador. Temos o pino D5, que vem no laranja e vai lá do outro lado, no 21. O D6, que vem aqui no vermelho, vai lá do outro lado no 22. E o D7, que vai lá do outro lado no pino 27. Então temos aqui, né, fechado. Pino 28, como vimos, é o Enable e o 29 vai lá no RS. E aqui o pino número 30 que vem para o DHT11. Observem que ele está no nó intermediário com um resistor de 10K. O pino número 1 dele está vindo para a alimentação, para 5 volts, e o pino número 4 vai a GND, está ligado ao Terra.
Então é isso aí, passamos aqui toda a montagem. Não tem muito mistério esta montagem. Mais detalhes a respeito da própria montagem do display LCD, vocês podem olhar aí os outros vídeos onde aplicamos o uso do mesmo display. Agora, como algo bem interessante para um comparativo, vocês têm aí na tela uma filmagem da fonte de bancada. Observem que a fonte de bancada está setada em 5 volts e temos aí também uma corrente sendo consumida de 40 mA. Observem que esta corrente se mantém estável durante a operação do dispositivo. Não temos alteração no consumo elétrico, pois a alteração que poderíamos ter é devido ao próprio CPU, que está mantendo aí um ciclo de operação constante, e também ao display, né? Nos vídeos onde apresentamos o termostato, nós utilizamos um display de 7 segmentos, e o acender dos segmentos fazia com que esta corrente alterasse bastante, né? Não tínhamos alteração constante aí do consumo elétrico. Então, com o display LCD, o consumo se torna muito mais estável e também muito menor. Observem que temos basicamente a mesma coisa implementada lá no termostato, só que agora com display de LCD, e o consumo é na ordem de 10 a 12 vezes menor do que o apresentado lá nos outros vídeos. Lembrando que a fonte de bancada que nós utilizamos aqui, a BK Precision 1550, é uma excelente alternativa aí para a sua bancada, uma alternativa de baixo custo e ótimo rendimento. Ela é uma fonte de 0,6 até 36 volts, tem aí um ajuste fino para a tensão e também ela possui um amperímetro incluído, um amperímetro com uma boa precisão para realizar aí a aferição de seus circuitos e do próprio consumo elétrico que os dispositivos montados apresentam. Algo extremamente importante para os dias de hoje, onde o consumo elétrico é uma preocupação nos projetos. Agora vocês têm aí na tela o osciloscópio com a ponteira número 1 conectada no pino do DHT11, o pino data do DHT11. Não vamos entrar em detalhes a respeito do protocolo do próprio DHT, mas vamos ver aqui rapidinho isso aí funcionando. Mais detalhes a respeito do protocolo do DHT, vocês podem ir assistir aos vídeos sobre o termostato que nós aplicamos aqui nessa série de microcontroladores PIC. Temos lá toda a definição, todo o protocolo bem explicadinho, como foi também criada esta biblioteca, este código-fonte aí para efetuar a comunicação com o DHT através do PIC, né? Então agora estamos utilizando outro microcontrolador PIC de outra família, da família 18F, diferente daquele outro vídeo que estávamos utilizando da família 16F, e algumas adaptações foram necessárias, como vimos anteriormente. E essas adaptações, elas vão ser explicadas agora o porquê, qual o motivo delas. Temos aqui então, pessoal, o ciclo de aquisição. Observem que a primeira aquisição ela é da temperatura. Estamos obtendo os dados de temperatura e depois esperam-se 100 milissegundos e efetuamos outra obtenção de dados para obter a umidade, para capturar a umidade. É claro, o DHT ele manda tudo num frame só. Neste frame aqui está vindo também temperatura, umidade e o hash para aferição, o CRC. Então, vamos centralizar aqui uma das capturas e vamos ajustar a escala. Um dos primeiros problemas que são enfrentados na hora de trocar de um microcontrolador para o outro, o mesmo código-fonte, está nos tempos. Aqui nós temos um tempo de 18 milissegundos para sinalizar o start do DHT. Quando é efetuada a troca de um microcontrolador para o outro, algumas vezes as funções que são utilizadas para efetuar o ajuste, né, para efetuar o cálculo desses 18 milissegundos, elas apresentam um erro, pois a base de tempo do cristal ela muda. Esta foi a causa de eu ter adicionado lá a configuração dos fuse bits na inicialização, no setup do microcontrolador, para ter certeza que o microcontrolador está trabalhando em 8 MHz. Por algum problema, que não sei explicar qual, o microC simplesmente estava ignorando a configuração lá no Edit Project e estava setando o cristal oscilador para trabalhar em uma frequência de 1 MHz. Então aqui ele estava esperando muito mais que os 18 milissegundos e o DHT não inicializava. Então a adição lá daquela configuração dos fuse bits na inicialização do setup, ela foi importante para dar a certeza de que ele estaria trabalhando em 8 MHz e que esses 18 milissegundos aqui realmente seriam 18 milissegundos.
podemos utilizar aqui os cursores, né, esse osciloscópio aqui, o TBS1102B de 100 MHz da Tektronix, também fornecido aí pela Systec, ele tem essa excelente opção. Temos aqui os cursores que podem ser utilizados para efetuar medições precisas. Então temos aqui 18 milissegundos, bem exatos como era esperado e como é o necessário para a inicialização do DHT11. Vamos ajustar novamente aqui a escala. E nós temos todo o fluxo de dados, todo o frame que é enviado pelo DHT. Vou dar aqui uma atualizada na tela. Isso aí, para que os dados sejam obtidos com maior precisão, com a precisão de dados maior, né? Então aqui nós temos o primeiro pulso, que sinaliza para o DHT inicializar. Este pulso ele tem uma largura bem pequena. O DHT ele começa a comandar, ele passa a comandar aqui a comunicação, né? Alteramos o sentido do pino. E observem aqui todos esses pulsos menores, com menor largura, são bit 0. E os pulsos com maior largura são bit 1. Então nós tivemos uma outra alteração, também lá no código que efetua o comando do DHT, que era justamente para conseguir obter a informação da largura desses pulsos. Para o 18F4550 conseguir detectar isso aqui, nós precisamos esperar 7 ciclos de CPU. No 628A, precisávamos esperar apenas um ciclo de CPU, pois o ciclo de CPU era muito maior, ele era bem mais lento, e aqui no 18F4550 ele apresenta um desempenho superior, então é necessário esperar mais ciclos de CPU para conseguir detectar a largura, detectar o bit 1, o nível alto, né? E desta forma montar a palavra e obter o valor de temperatura, umidade ou o CRC do DHT11, enviado pelo DHT11. Mais detalhes aí de como foi montado então o código-fonte, como funciona também a comunicação do DHT, assistam aí os vídeos do primeiro projeto desta série sobre microcontroladores PIC. E este foi mais um vídeo de aplicação de projetos em microcontroladores PIC, trazidos a vocês pela Bobsim P&D em parceria com a WRKits e a Systec. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda pra caramba na divulgação do nosso trabalho. Também compartilhe aí com os seus amigos para ajudar na divulgação do canal. E assine o canal para não perder os próximos vídeos, clicando também aí na sinetinha para obter as notificações em seu smartphone. Também não se esqueça de passar lá no canal da Bobsim P&D, temos vídeos semanais sobre eletrônica e microeletrônica, também aplicando esses mesmos projetos em Arduino. É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo.